Fala pra nós sua opinião sobre o pega do estopa e do pouco giro. Fala do pega, Jet. Estopa amassou. Alto giro levou o pau do Estopix. Estopa lá do sul do mapa. E essa aqui é a caixinha de pergunta, ó. E aqui tem várias, rapaziada, do Instagram. É uma situação que, pra quem não tá sabendo, isso acho que todo mundo tá sabendo, porque engajou o Brasil inteiro isso aí, né? O lendário pega do estopa e do alto giro que saiu hoje. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó, pra deixar a minha opinião sobre o pega, sobre o estopa, sobre o alto giro e sobre todo esse contexto que aconteceu em relação a esse pega que movimentou ali esses últimos 20 dias. Tá certo? Primeiramente, sobre o pega. O pega não tem nem mais nem menos. Andou na frente, o mérito é de quem andou na frente. Então, estopa, você andou na frente, parabéns pra você, meu parça. Mereceu, levou e já era. O mérito é de quem tá na arena. Primeira questão. Agora em relação ali, ó, a estopa e alto giro e alguns posicionamentos que eu fiz, inclusive, aqui na oficina. Me posicionei sobre isso 2 vezes. Uma vez eu fiz um Reels. Opa, mexeu aqui. Outra vez eu fiz um podcast com o Ganso, onde surgiu essa situação devido a esse contexto, essa pressão, né? Então tá bom. Meu posicionamento foi bem claro e não muda. Eu falei o seguinte. Antes de falar qualquer coisa, eu falei, todo mundo é capaz. Primeira questão. Segunda questão, eu acho que o alto giro tem mais porcentagem de chance de levar esse pega. E eu finalizei reforçando, porém, todo mundo é capaz. Primeira questão. Em relação ao podcast que aconteceu aqui com o Ganso, o negócio é ao vivo, existe uma pressão enorme sobre essa situação, sobre todo mundo que está na mídia, e o Ganso puxou o assunto, o bagulho aconteceu e já era. Em relação ao que o Ganso falou, é o que ele falou. Ele falou coisas que eu não falaria. Tá certo? Assim como o estopa fala coisas que eu também não falaria, assim como o alto giro fala coisas que eu não falaria, mas o podcast é uma conversa aberta mesmo, né? É pra ter conversa, é aberto, e é isso daí. E o assunto era do momento e puxou, e já era. Eu não puxaria, mas ele puxou. Eu deixei minha opinião também em relação a isso daí. Agora eu vou falar em relação ao estopa, tá? Diretamente ao estopa sobre o contexto. O estopa ele é aqui de Santa Catarina, ele é aqui dá uns 200 km aqui da minha cidade, é a cidade dele, onde ele faz os trampos dele. Nós sempre tivemos um relacionamento bom, né? Corridas proibidas, troca ideia com ele, troca ideia comigo, eu ajudo ele, ele me ajuda. É isso daí. De um tempo pra cá, depois que o estopa começou a pegar uma certa relevância, principalmente no meio social ali, na mídia social, ele começou a ter algumas atitudes que eu não concordo, inclusive em relação a mim. Tá? De fazer vídeo falando mal de serviço e depois relacionando esse serviço indiretamente à minha pessoa, né? Mostrando ali a moto com o meu adesivo no paralama, né? De falar em live sobre os meus produtos, né? Muitas vezes falar ali, não é que o do Jet é ruim, é que o do estopa é muito melhor, sabe? É se posicionar em cima de uma pessoa que já é referência e está no mercado, às vezes de falar, marca o Jet lá, pede para ele vir aqui, né? Para nós poder fazer uma resenha e fazer comando e pá, coisas assim que eu enxergo nitidamente que é uma forma, muitas vezes, de ganhar o mercado em cima de alguém que já está no mercado, que já está posicionado, de ganhar uma posição melhor, de ganhar um respeito melhor, ou isso daí. Então, é uma situação que realmente eu não concordo, né? Eu fiquei meio injuriado com essa situação. Na última arrancada que nós tivemos, foi poucas ideias ali, aí, firmeza, sem muito nhenhenhen, né? Talvez ele percebeu, mas enfim, essa é a situação, tá certo? O estopa, aqui ó, vou falar eu em relação a o cara, tá certo? Ele tem várias atitudes no nosso meio que eu não concordo, mas assim, que eu acho horrível. Tirando essas que é diretamente ligado à minha pessoa, mas ligado com a galera aqui que faz a preparação na região, sabe? De tirar panada, às vezes de ser baixo pra caramba, de xingar, de ser louco, atitudes assim... Coisa horrível, horrível. E não é contra uma pessoa, é contra 2. Posso falar aqui muitas vezes treta com Chitão, com Josué, com ZK, com não sei quem. Cara, assim, o cara aqui da cidade vizinha, de tirou o cara pra nada, traz o seu melhor pra acelerar e não sei o que. O cara parou a oficina dele poder fazer o trampo e não saiu nada. Então assim, ó, quando eu saí do grupo do Corridas Proibidas, sabe? Porque muita treta e grande parte relacionada ao cara, mas... Sabe, é aquela situação que às vezes o cara pensa, cara, às vezes o cara dá uma vírgula à toa ali, ó, o cara volta pro cara, já vem metralhando o cara.
Coisa horrível, com a minha esposa. Minha esposa estava no grupo do Coelhas Proibidas. Ela era organizadora, uma das organizadoras do Coelhas Proibidas. Ela morria de medo, às vezes, de deixar passar uma vírgula, de esquecer um detalhe, de qualquer coisa. Ela morria de medo. E aí o Estopa vinha cobrar da forma que ele costuma falar com todo mundo, com geral. Porque o cara não tem muito essa de falar. O cara chega metendo pé mesmo, metendo voadora, sem educação, sem respeito. Então isso é uma coisa que eu nunca concordei. E não concordo. Tá certo? Nunca concordei e não concordo mesmo, tá? Em relação ao Estopa, é isso aí que eu tenho para falar, né? E isso que eu falei ali, ó, dele em relação a mim, foi antes de sair esse negócio do alto giro. Quando saiu esse negócio do alto giro com o Estopa, eu falei, cara, olha só, talvez se eu tivesse me posicionado lá atrás, talvez essa era a intenção do cara, né? De o cara se posicionar, de o cara dar um tapa, esconde a mão, aí a pessoa vai lá e se posiciona, aí o cara vai lá e fala como se eu tivesse agredindo o cara, como se ele fosse o coitado, como se ele fosse ali a vítima da situação, né? Eu nunca me posicionei em relação a isso. Fiquei na minha, fiquei tranquilo, engoli aqui a seco, pai, e deixei quieto. Porque eu sempre soube, né? Eu tenho muito mais a perder do que o cara. Porque muitas vezes o que o cara tá visando com isso daí é se posicionar em cima de uma coisa que já tá pronta, se posicionar em cima de uma pessoa que já tá na mídia. Então, é isso daí. Em relação ao alto giro, rapaziada, já aconteceu rumores, quem tá na mídia ali, o cara que tá, né, às vezes acontece ali uma situação ou outra, mas todas as vezes que aconteceu, eu não tenho nada pra falar sobre os caras. Os caras é forgado em relação a racha, em relação a pega, de intimar, de falar, mas nunca me intimaram diretamente. É pra quem tá no meio dos caras, ele fala coisa, né, faz coisas que eu não concordo também, mas nunca viu nada pro meu lado. Né? Eu não sou o cara de ficar intimando ninguém em rede social, de ficar batendo ninguém em rede social, tá certo? Então assim, ó, nunca quis me colocar em racha, poderia estar no bololô, nunca fui no bololô. É uma situação que eu já acelerei, já montei na moto, já fui pra BR, né? Já aconteceu de eu estar acelerando ali com o Luiz da Retifica Forte, ele sofreu um acidente, eu vi o guri quase morrer ali, né, do meu lado. Então o bagulho é louco, né? Eu sei os riscos que tem, eu respeito a vida e eu não tenho coragem de pedir pra alguém ali, ó, vai lá acelerar minha moto aqui na BR. Coisas que eu não faço, que hoje eu não faço porque eu acho que não vale a pena, eu não peço pra alguém ir lá fazer. Tá certo? O que eu vou falar depois para a família da pessoa se acontecer alguma coisa? Então, de mim partir essa situação de eu querer, de eu ir lá e fazer, eu nunca fui de fazer, nunca fiz, e é isso daí. Eu acho que se eu fosse, exemplo, o Estopa e quisesse estar nesse meio, eu montaria uma moto, eu iria no bololô, queria ir para todo mundo, aceleraria sem precisar passar por isso, tá certo? Agora, em relação ao alto giro, ele é o cara que tá lá no bololô acelerando. Tá lá acelerando no bololô, é isso daí, o cara gosta, o cara tá lá, o cara faz uma moto que é da hora, que corre, e ele tá lá, ele se posicionou no mercado dele. Eu não tenho coisa para falar do cara, falar que isso, que aquilo, de forma alguma o cara tá no mercado, eu quero que o sol brilhe muito para ele. Eu aprendi que nós temos que desejar o bem para todo mundo, porque se o cara tá muito bem, o cara não vai olhar para você. Tá ligado? Talvez se o Estopa tivesse 1 milhão de seguidores, tivesse trampando com uma equipe gigante, tivesse lá arrepiando de trabalhar, talvez ele não ia precisar fazer o que ele fez para conseguir o que ele conseguiu. Então eu aprendi que nós temos que desejar o bem para todo mundo, inclusive, né? Inclusive para aquelas pessoas que a gente talvez não concorda e não gosta de alguma atitude, mas nós temos que desejar o melhor para essa pessoa. Então, desde o começo eu falei, ó, quero que aconteça em relação ao Pega do Estopa no podcast, eu quero que esse Pega aconteça mesmo e que que acelere, que desenrole. É isso daí, rapaziada. Então, eu tô me posicionando porque isso é uma pressão grande pra caramba. Quando esse negócio tava acontecendo, ficava o negócio de Santa Catarina com São Paulo, como que se São Paulo já fosse isso, Santa Catarina fosse aquilo. E aí fica essa polarização, essa coisa que não constrói nada, que só divide. Tá certo? Você entra nos grupos, é treta. Porque aqui estou, porque não sei o que. Então acho que isso não leva muita coisa. Eu acho que isso não leva muita coisa. O que leva é o cara fazer o seu, é tentar servir, né? Que o seu serviço consiga servir a outras pessoas, é conseguir o seu feijão e arroz com isso daí, e um abraço, e ocupar o seu lugar no espaço. Então, desejo que todo mundo tenha muito sucesso, porque aí não fica sobrando treta pro lado de ninguém. Competição tá aí para poder acontecer. Tô na arrancada, tô no Corridas Proibidas. Quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de acelerar com o Estopa no Corridas Proibidas? É isso daí, porque é uma competição profissional, tá certo? Se for pegar 10 edições do Corridas Proibidas, eu tô na frente do cara até hoje. Eu tô 3 edições sem andar e eu acho que eu tô na frente do cara. Nem sei se eu tô na frente do cara, né? Mas então, em um monte de edição que aconteceu, eu acho que em uma edição ele ficou na minha frente. Nem por isso eu sou melhor que ele ou ele é melhor do que eu. Se ele acelerar, se ele montar a moto dele amanhã, a minha tá desmontada, vai lá, passa na minha frente, já ele conseguiu. Nem por isso ele vai ser melhor ou vai ser pior. Então eu acho que assim, que a resenha de acelerar, ele é um bagulho bacana quando as pessoas não levam pro coração
Não faz disso uma treta, uma coisa que polariza, né? E que aconteça e que fique essa situação pesada, tá ligado? Como se um fosse melhor, outro fosse pior. Um que ganhou é isso, o que perdeu é isso. Você é louco, isso não leva ninguém a nada. Na arrancada ali, ó, na 220, tinha uma vez que, a penúltima vez que eu andei, pô, cara, o cara andou na minha frente, a moto do cara da hora. Eu falei, mano, parabéns, você merece demais, irmão. Isso daí, o cara andou na minha frente. Essa última vez ali, ó, a minha moto se colocou melhor do que a do cara. Eu peguei o primeiro, o cara veio e deu parabéns pra mim. Então assim, ó, pô, ele não era melhor do que eu quando a moto dele andou na minha frente, eu não sou melhor do que ele agora que a dele tá na minha frente. Tá ligado? É isso daí, acho que a galera leva o bagulho muito pro coração, muito pra, é melhor, é pior, não vale nada, é isso. Isso daí eu acho que é horrível, não concordo com essa situação, não concordo com essa linha de pensamento, e um abraço. E eu acho que o cara também ganhar ou perder um pega não muda nada do que a pessoa é. Então, o que muda é o cara mudar de atitude, é o cara fazer assim, fazer assado. Agora ganhar um pega, ter a moto mais forte, mas vai morrer, vai tudo pro mesmo lugar, com moto forte, com moto fraca, com treta, sem treta. E é isso daí, vai tudo pro mesmo lugar. E um abraço. Minha opinião é essa, sobre ambos.